Olá a todos, sejam bem-vindos. Esta é uma aula que trata de governança e sustentabilidade. Basicamente, como a questão é tratada no âmbito amazônico. O nosso trabalho começa considerando que este assunto precisa ser explorado por tratar-se de uma prioridade quando se discute as questões ambientais, as questões climáticas de desenvolvimento do planeta como um todo. No nosso caso, em especial na Amazônia, já que este território deverá sediar a próxima COP30 em novembro deste ano. Nós fizemos um trabalho que é baseado num livro que escrevemos chamado Governança e Sustentabilidade, Experiências e Estratégias para a Implementação dos ODS. A proposta é como tornar um conceito abstrato como sustentabilidade no nível de operacionalização por gestores públicos, sejam eles de qualquer esfera, Estado, União ou município. Evidentemente que um trabalho dessa envergadura tem uma motivação para ser escrito. A primeira motivação que percebemos é a ocorrência de um vácuo técnico e político na aplicação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no Brasil. Se fala muito, mas quando se chega no momento de trabalhar a questão na prática, em projetos de governo, normalmente há uma distância muito grande entre o que está colocado nos documentos da ONU e aquilo que é colocado na prática para se realizar uma ação em prol da coletividade. O segundo motivo que nos levou a investigar este assunto é a necessidade de orientar decisões com base em dados, com base em evidências, né? É muito difícil imaginar uma decisão quando você não tem dados para corroborar aquele processo. Então, um outro ponto é que os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, ou ODS, ficam inviabilizados se você não tem um reconhecimento da realidade que você vai atuar. E esta realidade é expressa pelos dados. A terceira motivação para investigar esse assunto é a pressão crescente por resultados e por prestação de contas que a sociedade realiza, né? Hoje, a lei da transparência, ela exige que as administrações públicas prestem conta com a sociedade daquilo que é realizado. Então, novamente, diante de um processo dessa natureza, é preciso que tenham prestação de contas como um processo concreto na vida cotidiana das gestões públicas. Esse foi o terceiro motivo que nos levou à necessidade de trabalhar um texto sobre ODS na gestão pública. Evidentemente que os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável há toda uma motivação, há todo um contexto para que eles tenham emergido. Quer dizer, você olhar o planeta, você compreende que nós passamos por um processo de mudança climática, passamos por um processo de perda de biodiversidade, de desigualdade social crescente, de pressão sobre os recursos naturais, e todos esses aspectos concorrem para a instabilidade no planeta, seja ela econômica, seja ela social ou seja ela ambiental. Dessa forma, nós dizemos que os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, constituem uma resposta articulada para enfrentar essa urgência. Essa é uma resposta produzida por mais de 150 países signatários da ONU, que comprometem-se em implementar os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável em suas regiões, em seus países, em seus estados, em seus municípios.
Para isso, nós temos que tratar a questão também no nível da governança. O que significa tratar no nível da governança? É compreender que um processo dessa magnitude e dessa complexidade, ele precisa ser autossuficiente no sentido de acontecer, onde a governança se traduz em mecanismos de tomada de decisão, na implementação de determinadas políticas e no monitoramento de resultados por instituições governamentais. Diante de desafios sustentáveis, a governança eficaz é essencial para integrar os diferentes setores e promover a transparência, promover a participação social e alinhar as políticas públicas aos ODS. Não há outra possibilidade a não ser esta. ODS é um trabalho a ser levado a cabo pelo governo, pela sociedade e por instituições multilaterais. Dessa forma, nós dizemos que sem governança integrada e baseada em evidências, falta coordenação em escala para enfrentar a urgência e a complexidade da sustentabilidade, né? O discurso da sustentabilidade, ele é muito bonito, mas ele é muito amplo e, dessa forma, ele não é facilmente operacionalizado. Primeiro, é preciso se compreender o que entendemos por sustentabilidade e depois o que podemos fazer no aspecto da sociedade, no aspecto técnico, junto ao setor privado, na academia, nas organizações internacionais. Na verdade, é um esforço conjunto que leva à realização do conceito de desenvolvimento sustentável. Assim, surgiram os ODS, que é um documento, né, em que os países comprometem-se a observar os seus dítados e, dessa forma, realizar aquilo que está colocado numa ação conjunta entre governo, empresas, sociedade, o que, na verdade, constitui, idealmente, o que nós chamamos de um pacto global, né? E esse pacto global abrange os temas de pobreza, de educação, de desigualdade, desigualdade de gênero, vida marinha, vida terrestre, enfim. Somam-se 17 objetivos do desenvolvimento sustentável. E esse é o desafio da sociedade, de como realizar esses objetivos. Esses objetivos são amplos e cada sociedade, cada município, cada estado, cada país deve adequá-los às suas realidades. Por quê? Pobreza é um problema mundial. Fome também é um problema mundial. Saúde, educação também, mas cada sociedade tem a sua própria característica. Dessa forma, esses objetivos estão ancorados em 5 pilares, que são os pilares pessoas, o planeta, parcerias, trabalho pela paz e prosperidade. Dessa forma, os objetivos do desenvolvimento sustentável, eles se encaixam em 4 categorias: objetivos sociais, objetivos econômicos, objetivos ambientais e objetivos institucionais. Então, nós não podemos, numa sociedade, priorizar somente um desses grupos de objetivos. Se você priorizar somente o social, para combater a fome, você precisa de desenvolvimento econômico. Para combater o desemprego, você precisa ter ambiente, mas precisa ter também instituições eficazes. Você precisa ter legislação que ajuda a promover o emprego, que não atrapalha o emprego. Para você ter a redução de desigualdades, para você ter indústria e inovação, você precisa avançar na educação. Então, esses processos, esses ODS, eles são sistêmicos
é praticamente impossível acreditar que se escolhe um ODS e está tudo resolvido. Eles são interdependentes. Então, os ODS propostos pelas Nações Unidas, com foco social, são propostas 59 metas. Com foco econômico, 80 metas. Com foco ambiental, 27 metas. Com foco institucional, 23 metas. Quando você pega o documento Objetivo do Desenvolvimento Sustentável, que o mundo inteiro está apostando, você tem um total de 17 objetivos, 169 metas, e para acompanhar o progresso da implementação desse documento, 249 indicadores. É humanamente impossível que um município, ou um estado, até mesmo um país, consiga cumprir essas 169 metas. Então, o que é que se realiza? Criam-se comitês locais que priorizam a seleção de quais metas parecem ser mais urgentes para serem realizadas. Dessa forma, quando escrevemos o livro Governança e Sustentabilidade, nós procuramos fazer um trabalho onde nós apresentamos um conceito e como praticar este conceito. Dessa maneira, distribuímos o livro em 6 capítulos. No primeiro capítulo, nós fazemos uma introdução dos objetivos do desenvolvimento sustentável para gestores públicos. O objetivo é mostrar ao leitor como alinhar expectativas e mostrar que os ODS são uma agenda de gestão e não apenas um discurso. Nesse capítulo se estabelecem as bases conceituais e institucionais da Agenda 2030, se aborda a importância dos ODS na formulação de políticas públicas e se analisa um pouco do contexto brasileiro. Também, nesse capítulo, se destaca o papel do gestor público como ator estratégico na implementação dos ODS e se apresenta a estrutura global da obra. Quando chegamos no capítulo 2, nós apresentamos as técnicas para realizar diagnóstico e planejamento estratégico para implementar os ODS. Essas técnicas, elas nos dão a possibilidade de operacionalizar junto a uma equipe de planejamento, junto a uma equipe governamental. Evidentemente que para cada realidade, as técnicas poderão ser escolhidas de forma variável, né? Neste capítulo, nós temos por objetivo fornecer uma base metodológica, ou seja, apresentar os métodos, as ferramentas que possibilitam a realização de um diagnóstico no território, de estabelecer prioridades e de formular planejamento estratégico alinhado às metas globais do ODS. No capítulo 3 do nosso trabalho, nós trabalhamos modelos de governança pública e articulação institucional. O objetivo, neste ponto, é demonstrar que a governança é o pilar que sustenta a ação coordenada em direção aos ODS. Nós exploramos os mecanismos de governança colaborativa, intersetorialidade e articulação federativa, né? Mostramos como integrar diferentes esferas e setores para garantir a coerência e a efetividade na implementação desses objetivos do desenvolvimento sustentável. No capítulo 4, nós trabalhamos mecanismos de financiamento, né? Para realizar alguma coisa, é preciso ter capital financeiro. Então, nós temos nesse capítulo o objetivo de superar o argumento da falta de recursos e apresentar os caminhos viáveis para a captação de recursos e a formação de parcerias. Nós discutimos nesse capítulo fontes de financiamento, fundos públicos, cooperação internacional e parcerias estratégicas. Assim, nós estamos expondo o papel do setor privado e da inovação financeira na viabilização de projetos de desenvolvimento sustentável. No capítulo 5, nós colocamos como monitorar
como verificar se o progresso está acontecendo? Como avaliar o desenvolvimento sustentável? Então, nesse capítulo, o objetivo é capacitar o leitor a acompanhar, mensurar e comunicar os resultados alcançados com base nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Nós apresentamos indicadores, sistema de informação e modelos de avaliação que enfatizam a importância da cultura de monitorar, da cultura de transparência e, por consequência, da prestação de contas com a sociedade. Finalmente, no último capítulo, nós trabalhamos alguns estudos de caso de boas práticas na gestão pública, né? O objetivo deste capítulo é inspirar a ação. Nós apresentamos 3 casos. O caso do programa Bolsa Verde, desenvolvido no Brasil, o caso do programa desenvolvido na Dinamarca e o terceiro caso que fala da questão econômica numa determinada sociedade. A proposta é que possamos trabalhar de maneira dialogada e que, para isso, nesse encontro, nós trazemos algumas questões para a reflexão. Dentre essas questões, nós entendemos a necessidade de direções interdisciplinares para fortalecer a prática de governança e de sustentabilidade na região amazônica. O contexto é que a Amazônia tem o desafio de realizar desenvolvimento sustentável. Para isso, ela precisa de uma governança territorial que consiga conjugar o binômio floresta-rio, compreender a biodiversidade e a melhor apropriação econômica e sustentável deste recurso. Então, para isso, nós entendemos que é preciso superar a fragmentação institucional, ou seja, avançar para uma governança integrada e federativa, criar arranjos colaborativos entre a União, os estados e os municípios e estimular consórcios intermunicipais e pactos territoriais. Também precisamos compreender que uma região secular como a Amazônia necessita integrar saberes locais à ciência aqui desenvolvida, combinar conhecimento tradicional com a inovação tecnológica, valorizar as comunidades originárias, fortalecer centros amazônicos de ciência e de tecnologia social. E também precisamos desenvolver indicadores territoriais relevantes, né? Ou seja, compreender como é que os objetivos do desenvolvimento sustentável estão operando na realidade local. Criar sistemas de monitoramento e usar dados geoespaciais de tecnologia aberta. Também é necessário inovar no financiamento sustentável, é preciso redesenhar marcos jurídicos, reconhecer os bens naturais como sujeitos do direito, propor regimes jurídicos dos bens comuns e fortalecer o que nós chamamos de uma justiça socioambiental e intergeracional. Ou seja, se não tivermos um aparato jurídico adaptado para o desenvolvimento regional na Amazônia, nós poderemos ficar muito atrasados na busca de realizar os objetivos do desenvolvimento sustentável. Também é necessário formar lideranças, investigar na capacitação estratégica de gestores locais, criar escolas regionais de governança e sustentabilidade e estimular redes de cooperação e inteligência institucional. A conclusão que podemos tirar de tudo isso é que, para realizar a governança sustentável na Amazônia, nós precisamos destacar 4 pontos. Primeiro, a visão de longo prazo do processo. Nada é tão imediato. Na grandeza da Amazônia, os resultados não surgem tão imediatamente. É preciso estabelecer ação para curto, para médio e para longo prazo. É preciso, para uma governança sustentável, estabelecer arranjos interinstitucionais funcionais. Decisão pública baseada em dados e informações. E a participação cidadã e justiça ambiental. Nós podemos dizer o seguinte:
E como uma mensagem final, nós entendemos que encerramos este aulão com a convicção de que construir caminhos sustentáveis exige conhecimento, compromisso e ação coletiva. Eu agradeço a cada um dos senhores e senhoras que nos assistem pela presença, pela escuta atenta e pela disposição em refletir sobre os desafios e as possibilidades da governança pública orientada pelos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Que este encontro seja um ponto de partida ou de recomeço para práticas mais justas, inclusivas e transformadoras em seus territórios e atuação. Nós seguimos juntos com responsabilidade e esperança. Muito obrigado.